Boa tarde, pessoal. Acordaram? Primeiramente, muita alegria ver Elô aqui com a gente, né? Depois desse período que ela passou doente. Acho que é a primeira vez, né, Elô, que vem na rede, e aí tocando já. A gente está muito feliz por sua presença. Vamos orar por Elô, vamos orar para que o Senhor possa trazer sua palavra aos nossos corações. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos porque somos pecadores, somos fracos, mas ainda assim o Senhor nos ama, Pai. Nós te agradecemos porque vemos o teu agir no meio do teu povo e a restauração da saúde de Elô, Pai. E é com grande alegria que a gente está aqui hoje com ela, prestando esse culto ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que tua palavra possa encontrar morada em nossos corações e que possamos sair daqui diferente. Que o teu Espírito Santo possa estar transformando aquilo que precisa ser mudado em cada um de nós. Em nome de Jesus que te oramos, amém. Muito interessante que Adilson começou a falar sobre o trabalho de Jesus na vida das pessoas. Que o culto ele fala sobre isso. Aí veio Sabrina e falou o seguinte: é impossível que alguém tenha um encontro com Jesus, tenha uma vida com Jesus e permaneça a mesma pessoa. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Quando Sabrina estava falando, eu fiz, poxa, o Senhor já está falando. E eu queria que vocês abrissem em Marcos 14, a partir do versículo 27. Do 27 ao 31. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Então disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Quantas vezes a gente está aqui, está como Rayane trouxe no nosso quarto de oração, a gente está no nosso momento com Deus. E então, de repente, a gente diz assim: Senhor, jamais eu te negarei. Jamais eu vou sair dos teus caminhos. Jamais eu vou fazer determinada coisa. Quantas vezes a gente fala isso? Quantas vezes a gente acorda e feliz porque acordou, sorrindo, né, Adilson? Adilson acorda sorrindo, que é uma beleza. E então começa a orar agradecendo ao Senhor por mais um dia, começa a orar agradecendo ao Senhor pelo dom da vida. E começa a orar: Senhor, toma minha vida em tuas mãos, me leva para a escola, me leva para o trabalho, me leva para a faculdade, seja lá para onde for. E aí a gente faz essa oração. E é muito bom que a gente faça, é bom que a gente continue realmente fazendo. E aí a gente se vê na mesma condição de Pedro, que Jesus disse assim: ó, vocês vão me abandonar, vão me ferir e vocês vão me abandonar. E Pedro diz assim: ó, não, eu não, jamais. E aí Jesus diz assim: mas Pedro, você vai me negar, Pedro. E Pedro diz assim: não, nem que seja necessário que eu morra contigo, eu vou morrer. E aí o texto continua dizendo assim: e todos concordaram. A gente vê uma atitude de Pedro aqui muito impulsiva. E aí talvez você se identifique com isso. Alguém fala uma coisa, por exemplo: vamos para o shopping semana que vem? Aí você já diz o quê? Bora? Nem falou com o pai nem com a mãe. Bora? Bora, tá fechado. Como é assim? Nem falou com o pai, nem falou com a mãe. Muitas vezes a gente age por impulso, age impulsivamente. E a gente começa a perceber que agir dessa maneira, muitas vezes ela nos faz agir da maneira errada. Porque quando a gente vai ler João 13, abram aí, por favor, João 13,
do 36 ao 38. Essa é a mesma história, sendo que agora a partir da visão de João. Vai dizer o seguinte: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Vocês percebem a mesma história contada por uma outra pessoa. Aqui a gente vê 2 coisas já. Primeiro, Jesus ele aponta o que vai acontecer com Pedro. O caminho que eu estou indo seguir agora, você não pode ir, mas lá na frente você vai. Então, Jesus já aponta para Pedro aqui o seguinte: Pedro, lá na frente vai acontecer com você o mesmo que vai acontecer comigo agora. Certo? Jesus, ele quando olha para Pedro, ele não vê Pedro, aquele Pedro pescador, ele não vê aquele Pedro impulsivo, ele não vê aquele Pedro que diz assim: eu vou estar contigo aonde for. Mas quando Jesus olha para Pedro, ele vê quem Pedro vai se tornar. Jesus está olhando para Pedro e vendo assim: eu sei quem vai ser ele, eu sei o papel que ele vai exercer no meio da igreja. E Rayane trouxe a pregação de domingo, né, do pastor Fábio, falando exatamente sobre isso. Deus ele olha para a gente, ele não olha para quem é mais alto, para quem é mais magro, para quem é mais bonito, para quem é negro, para quem é branco, mulher, homem. Deus não olha isso. E a gente vê lá quando Samuel vai ungir Davi como rei, e ele começa pelos irmãos mais fortes e altos de Davi, e Deus diz a ele: você vê a aparência, mas eu olho o coração. E Deus, quando ele olha para a gente, ele não olha o Iago de agora apenas, ele não olha a Patrícia de agora, ele não olha quem a gente é agora apenas, mas ele olha para quem a gente pode se tornar. Ele olha para para aquilo que a gente pode fazer quando a gente se coloca nas mãos dele. E essa era exatamente a situação de Pedro com Jesus ali. Mas aí a gente vai olhar agora Lucas 22, do 31 ao 34. E agora a gente vai ver a visão de Lucas para a mesma história, para o mesmo fato. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Essa, para mim, é o melhor relato dessa história. Não que os outros sejam ruins, mas a visão que Lucas traz para esse diálogo entre Jesus e Pedro, ele é fascinante, porque ele traz uma visão espiritual para o que está acontecendo ao nosso redor e aquilo que a gente não consegue ver. Porque Jesus vai dizer assim: Pedro, eu roguei por você, porque Satanás queria peneirar vocês. Então imagine você ouvindo agora do próprio Deus: olhe, eu roguei por você, porque Satanás queria mexer com sua vida, queria atribular sua vida.
E o que é interessante é que isso acontece hoje nos nossos dias. Isso acontece hoje nos nossos dias. A gente pode não estar vendo, como Pedro não via. Jesus contou para ele, mas ele não estava vendo aquilo. E isso acontece diariamente com cada um de nós. Por exemplo, você está lá no WhatsApp, está num grupo da sua escola e todo mundo começa a falar mal de alguém. Porque fulaninho, porque não sei o quê, porque... As meninas principalmente. As meninas principalmente. É ou não é? É não, é? É melhor mudar de grupo, viu? E você acaba indo ali, se envolve com aquilo e você sai pecando. E você fala mal de alguém, você faz o que não devia, você fala o que não devia. Enfim, Satanás ele sempre vai sugerindo. E muitas vezes a gente vai caindo. Porque a gente não percebe que a gente está numa batalha espiritual. A gente está hoje aparentemente livres aqui, todo mundo bem, tudo certo. Mas nas regiões celestiais há uma batalha. E essa batalha é constante, é quando você está dormindo, é quando você está acordado, é quando você está trabalhando, é quando você está estudando. É por isso que você tem preguiça de ler a Bíblia, por exemplo. É por isso que você não quer participar dos cultos. É por isso que você não quer acordar cedo para participar da EBD. Porque é uma batalha espiritual constante, onde a gente é o alvo. E Satanás ele fica ali tentando minar a nossa mente, ele tentando minar a nossa vida. Mas o Senhor está ali e é por nós. Então, o que é que eu quero trazer com isso? A gente precisa ter a consciência que Jesus estava trazendo para Pedro. Que era o seguinte, Pedro, existe algo muito além disso tudo que a gente está vendo. E ao olhar toda a história, a gente pode perceber que Pedro, como bom judeu que era, ele esperava um Messias que fosse libertar o povo judeu das mãos de Roma. E constantemente ele dá sinais disso, desse pensamento dele. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, não é nada disso, Pedro. Não é nada disso. Há algo muito além daquilo que a gente pode ver. Há algo muito além daquilo que a gente pode querer. Há algo muito além daquilo que a gente possa pensar e estar nas regiões espirituais. Então tenha consciência. Sempre que você tiver com muita preguiça de ler a Bíblia, por exemplo, ore. E aí quando você estiver sem vontade de orar, ligue para alguém e peça para essa pessoa orar por você. Quando você estiver com muita preguiça de acordar para participar da EBD, ore. Se você está muito triste, ore. Porque somente com as armas espirituais a gente pode vencer uma batalha espiritual. E lembrando que a gente não vence por nós mesmos. Todo mundo tem conhecimento disso. Mas a partir de Cristo. A partir de Cristo a gente tem subsídio para sair vencedor dessa batalha. Certo? E aí Jesus está dizendo a Pedro, Pedro, eu roguei por você, Pedro. Eu roguei por você porque Satanás queria peneirar vocês. E eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Eu acho essa palavra aqui incrível. Tua fé não desfaleça. Você está com a fé fraca hoje? Não desfaleça. Se você está se sentindo extremamente atacado, não desfaleça, persevere. E aí é normal que nos dias que a gente vive, olha ao nosso redor e parece que tudo é ruim. A gente liga a TV, para quem liga, a TV é só notícia ruim. Quando resolve um problema sério, aparece outro, e outro, e outro, e outro. Então, assim, é só coisa ruim. E eu confesso que tem hora que eu penso assim, Senhor, volta logo. Volta logo porque está terrível.
a maldade do homem parece que está exalando pelos poros, assim, está uma perversidade horrível para onde a gente olha. A maldade, a perversidade, a violência, enfim. Mas tudo isso, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê como sinais. Mas a nossa esperança não está nessa terra. A nossa esperança está no Senhor. E aí Jesus diz assim: eu orei para que a sua fé não desfaleça. Não deixe sua fé desfalecer. Por mais que seja bom estar com aquele pessoal que faz aquela determinada coisa, pode ser. Mas se isso faz você infringir sua fé, continua não, para com isso. Persevera na fé. Persevera na fé ainda que todo mundo vá. E aí eu acho que quem já passou pela época de escola, enquanto crente, passou por essa situação, ou na faculdade. Todo mundo faz determinada coisa, todo mundo vai para tal lugar. E aí a mãe nunca teve nunca teve mais certa, né? Você não é todo mundo. Você não precisa estar com todo mundo, fazendo o que todo mundo faz. Você precisa fazer aquilo que Jesus manda fazer. O próprio Jesus diz assim: eu faço o que eu vejo o Pai fazer, ou o que Ele manda eu fazer. Por que a gente vai fazer diferente? Por que eu vou fazer o que eu quero? Por exemplo, Deus está mandando eu falar com determinada pessoa. Na escola, na família, no ônibus. Não sei se já aconteceu com você. Está no ônibus e Deus diz assim, leva uma palavra ali para aquela pessoa. Aí você fica, oxe, vou nada. Vergonha. Vou não. Deus está mandando você ir, vá. Se Ele mandou você ir, Ele vai lhe capacitar para aquilo. Certo? Mas vamos voltar aqui para Pedro. Jesus diz que orou para que a fé dele não desfaleça. E continua dizendo assim: quando tu se converter, fortalece os teus irmãos. E aí a gente olha agora Pedro, em todos os 4 evangelhos, Pedro parece sempre estar à frente de todo mundo, quer ser o líder. E aí é interessante que quem assistiu aquele The Chosen, eu não sei se vocês já viram, é uma série que fala sobre a escolha dos discípulos. A escolha que Jesus fez dos discípulos é muito boa. E eles retratam muito bem isso. Pedro sempre quer estar à frente de tudo, quer fazer tudo, quer criar a agenda do grupo de Jesus, dizer até o que Jesus pode e o que não pode fazer e para onde ele deve ir. E a gente percebe isso na leitura do texto. Mas Jesus diz a ele assim: Pedro, quando tu se converter, Pedro, fortalece teus irmãos. Tudo aquilo que Pedro fazia, tudo aquilo que Pedro via Jesus fazendo, tudo aquilo que Pedro presenciou ali com o próprio Jesus, não foi suficiente para que ele se convertesse. Não foi. Então, se tudo que você viveu até aqui, até hoje, até essa tarde de sábado, não foi suficiente para que você se convertesse, talvez o momento seja essa tarde. Certo? E Jesus diz isso a Pedro: quando tu se converteres, fortalece teus irmãos. E aí a gente viu que os tempos são maus e está tudo ruim. E aí Jesus diz assim também: quando você aqui se converter, como os tempos estão muito difíceis, muito duros, fortalece teus irmãos. Quando você se converter, fortalece a sua família, fortalece seu grupo na escola, fortalece a sua igreja. E aí a gente vê que Jesus revela a Pedro a intenção de Satanás. Isso já está mais do que claro para cada um de nós. Qual é a intenção de Satanás para nossas vidas? Um outro ponto que é muito bom de se saber, e a gente olha para a palavra e vê isso, Jesus orou por Pedro. E a gente vê que no fim do ministério, Jesus ora por nós. E ter a consciência de que hoje o Espírito Santo está com a gente não está sozinho. E quando a gente olha novamente para esse relato, Jesus está olhando para Pedro e está dizendo assim: eu sei quem você vai se tornar, Pedro.
eu sei onde você vai chegar. E é exatamente dessa forma que Deus está olhando para cada um de nós hoje e dizendo assim: eu sei quem você é hoje. Eu sei o que se passa no seu coração. Eu sei o que se passa na sua mente. Eu sei tudo. Mas eu também sei quem você pode se tornar. Eu também sei que tudo isso de podre que está dentro de você pode ser retirado. Eu sei que toda essa raiva que há dentro de você, toda essa tristeza, toda essa angústia que há dentro de você, ela pode ser tirada. E pode ser trocada por algo bom, que é o próprio Deus. O próprio Deus que nos preenche. Aí a gente vai ler agora Marcos 14, do 32 ao 42. Não vou ler tudo não, eu sei que é grande. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Isso aqui é a sequência. Eles conversaram e aí estão continuando, naquela noite. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Eles estavam jantando. Aí Jesus diz assim: o que vai acontecer? Eu vou morrer e vocês vão fugir. Pedro diz: vai nada, eu vou estar com o Senhor. Ainda que o Senhor morra, ainda que eu morra, ainda que eu tenha que morrer, eu vou estar com o Senhor. E Jesus diz assim: Pedro, Satanás queria te peneirar, mas eu roguei por você e persevere na fé e fortalece teus irmãos, mas você vai me negar. E chama eles para um momento de oração. E o texto diz que Jesus estava extremamente angustiado. Não era para menos. E eles assim: ora aqui comigo, vigia aí um pouquinho, se liga aí. Jesus vai orar, quando volta está todo mundo o quê? Dormindo. E aí o texto diz exatamente quem? Que Jesus voltou e achou-os dormindo e disse a quem? A Pedro: tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Aquele que disse que morreria por Jesus não consegue ficar uma hora acordado para orar com ele. Você se reconhece nisso? E a gente percebe que Pedro não consegue orar. A gente percebe que por mais que Jesus tenha caminhado com Pedro aqueles 3 anos. Então imagina aí, quem está na escola ainda? Levanta a mão aí. Quem está na escola? Você está numa turma há pelo menos 1 ano aí, né? Vai fazer 1 ano. É porque está online agora, né? Mas quando era presencial, lembra? Quando era presencial? Você estava numa turma e sentava gente do seu lado, todo mundo sem máscara. E aí se formava aqueles grupos e na hora do recreio todo mundo ia ficar junto e conversava e brincava. E aí, agora já existe o WhatsApp, né? Então vocês largavam, ficavam no WhatsApp, conversando. Passava. Ficam amigos íntimos ou não ficam? Ficam ou não ficam? Imagine Jesus e Pedro ali convivendo, caminhando, viajando, fazendo tudo juntos durante 3 anos. Então imagine a proximidade que eles tinham. E Pedro, sabendo tudo aquilo que Jesus falou, Jesus está angustiado ali orando, mas Pedro não consegue ser um suporte para Jesus. Não que Jesus precisasse, mas ele não consegue ser. Aquele amigo, por exemplo, Pedro não consegue estar ali com Jesus orando. Aquele parceiro de fé. O mesmo cara que disse que morreria foi o cara que dormiu e não conseguiu orar. E a gente olha para isso e se reconhece. A gente se reconhece como alguém que não fortalece o outro. A gente se reconhece como alguém que não consegue orar. A gente se reconhece como alguém fraco na fé, que precisa se converter, muitas vezes. E a gente vai para João,
João 18, 4. João 18, 4 até o 11. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, no caso aqui aos soldados que estão chegando para prender ele, né? Junto com Judas. A quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir a estes, ou seja, aos discípulos que estavam com ele. Para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Primeira coisa aqui do texto. Quando Jesus diz quem ele é, diz que os soldados caíram. Puf. E aqui a gente consegue entender aquela expressão, o nome de Jesus tem poder. Com o poder do nome dele, aqueles soldados caíram. E, continuando o texto, diz que quando foram prender Jesus, Pedro puxa a espada e corta a orelha do cara. Mais uma vez, depois de todo o diálogo que Jesus vem tendo com ele, durante essa noite, Pedro age impulsivamente e de forma violenta até. Corta a orelha do cara lá. Jesus vai, restaura a orelha do cara, fica tudo certo. Mas aqui, a gente olhando para Pedro, a gente entende porque Jesus disse a ele assim, quando tu te converteres, Pedro. As atitudes de Pedro mostravam alguém que precisava ser convertido. E aí Sabrina trouxe, né? Você não tem como dizer que caminha com Jesus e não ser mudado. Não tem como. Você pode estar na igreja. Você pode participar da EBD. Você pode participar da rede. E ainda assim, você não ser convertido. Ainda assim, não deixar com que Jesus mude quem você é. E essa era a realidade de Pedro. Certo? E não acaba por aí. Bom a gente olhar para esse texto e percebe que Jesus, ele se entrega voluntariamente. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus, ele não caiu numa armadilha de Judas. Não, Jesus, ele se entregou voluntariamente. Mas agora, Lucas 22, a gente volta um pouquinho. Do 54, ele vai dizer o seguinte. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. No caso, a Jesus, né? Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eita, que momento.
Aquele que disse que morreria por Jesus, que não negaria, vai seguindo ele de longe, enquanto Jesus é preso, a turma cospe, enfim, maltratam Jesus e ele lá. E ele nega, e ele nega, e ele nega. E Jesus olha para ele. Imagine o coração de Pedro. Imagine o que é que se passava na cabeça de Pedro naquele momento. Marcos vai dizer assim, lá em Marcos 14, vai dizer que Pedro cai em si. Pedro, naquele momento que Jesus fita ele, cai em si e chora amargamente. Será que não chegou o momento de você cair em si? Será que não chegou o momento de você, de fato, permitir com que Jesus mude quem você é? Parar de brigar com o próprio Deus. Parar de querer ir contra o que Ele quer para a sua própria vida. E a gente viu o vídeo de Edelvio com Ju. E Ju perguntou assim, como é que foi o processo para o senhor assumir o ministério? Como foi para ir para o seminário? A Edelvio trouxe, né? Eu tinha 1 milhão de planos. Eu já estava com passagem comprada, né? Já estava tudo certo para eu ir embora. Mas o Senhor tinha outro plano para a vida dele. Graças a Deus. E Ele está aqui com a gente hoje. E que tal a gente fazer isso também? E que tal a gente entender assim, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Que tal você cair em si hoje? Talvez aquilo que seu pai, sua mãe fale constantemente. Será que aquilo não é o real? E você que não está dando ouvidos? Não importa se você tem 12, 13 anos, se você tem 30, 40, 50 anos. Será que não é isso? E você que não quer ver? E o texto diz que Pedro caiu em si e chorou amargamente. Quando eu estava estudando isso, eu era assim, chorando. Imagine o coração de Pedro. E muitas vezes o coração de Pedro é o nosso coração. Mas o bom é que não acaba aí. O bom é que a gente tem João 21. João 21, a partir do 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe responde: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo assim: Pedro, tu me amas incondicionalmente, Pedro? E Pedro está respondendo assim: eu gosto do Senhor. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama incondicionalmente, Pedro? E Pedro novamente responde assim: Senhor, tu sabes que eu gosto de tu. Então Jesus pergunta assim: Pedro, tu gosta de mim? Aí Pedro diz assim: gosto. Tu sabes que eu gosto. Pedro ali entendeu que Jesus conhecia ele. Esse momento é o momento da restauração de Pedro. Esse momento
é o momento da conversão de Pedro. A partir daqui em diante, a gente vai ver um novo Pedro. E aí pode ler Atos. E aí você vai ver em Atos, por exemplo, Paulo exortando a Pedro. Imagine Paulo exortando o Pedro antes desse momento. Acho que ia ter as 2 orelhas cortadas, não uma só. E esse momento, Cristo restaura a Pedro. E aí um paralelo, né? Judas, ele escolheu um caminho diferente do de Pedro. Pedro escolheu o caminho do arrependimento. Judas, ele ficou com remorso, ele ficou triste, mas ele não escolheu o caminho do arrependimento e acabou por se matar. Certo? Então, se você hoje se encontra nessa condição de Pedro, não fique triste. Não fique com remorso. Se arrependa. Só a tristeza, só o remorso, só a culpa, ela não vai levar você a lugar nenhum. Pelo contrário, pode até levar você para lugares piores do que o que você está. Mas o convite de Jesus é um convite ao arrependimento. E após ali aquele momento que Jesus deixa muito claro para Pedro agora, e parece que agora Pedro entende que Jesus realmente conhece o coração dele, ele diz assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E você já imaginou que Deus quer falar isso para você? Deus está só esperando que você permita com que Ele tome conta da sua vida para dizer assim: faz isso, faz aquilo. E aí é normal que a gente se pergunte muitas vezes: o que é que o Senhor quer que eu faça? E muitas vezes a gente não tem a resposta porque a gente não deixa o próprio Deus falar, o próprio Deus responder. E Pedro recebe aquela palavra de Jesus assim: apacenta as minhas ovelhas. Então, se você até hoje tem dúvida daquilo que Deus quer para a sua vida, deixa Ele dizer. O que está impedindo não é nada senão você. Senão a sua falta de fé, senão a sua falta de arrependimento, senão talvez a falta da sua conversão. E Jesus disse isso a Pedro e disse assim: em verdade te digo, 18, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nascia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Ele está se referindo aqui a João. Depois de tudo isso, Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, me segue. Me segue, Pedro. Larga tudo isso. Não de largar de deixar de fazer, porque Pedro já tinha feito isso. Pedro já tinha parado de pescar, Pedro já tinha parado tudo para viver em função do ministério com Jesus. Mas ainda isso não foi suficiente para que Pedro realmente tivesse a conversão. E se você se encontra nessa condição de Pedro hoje, se você está aqui, se você participa, se você está no discipulado, se você está na EBD, se você dirige, se você toca, se você canta, nada disso importa se você ainda não se arrependeu. Nada disso importa se você ainda não se converteu. E se você estiver nessa condição, eu queria chamar você para vir até aqui à frente. Mas eu também queria que, se você está fraco na fé, está sem conseguir orar, está cambaleando, está sendo mais influenciado do que influenciando, eu queria que você colocasse isso diante do Senhor. E que hoje
você procurasse alguém e pedisse ajuda. Tem o pessoal da equipe, tem a Agnes, tem a Delvio, tem a Laura, tem eu, tem a Dilson, Bruno, enfim. O seu discipulador ou discipuladora, não importa. O que importa é que se você está nessa condição, saia daqui hoje com a convicção que vai pedir ajuda a alguém. Porque esse é o reino de Deus. Pedro, ele precisou da ajuda, ele precisou da intervenção divina, literalmente. Ele precisou que Jesus intervisse na vida dele, para que Satanás não peneirasse. Se você está nessa condição, reconheça, seja humilde para reconhecer e peça ajuda. E agora, ao fim, a gente percebe o seguinte, que Pedro era orgulhoso, Pedro era violento, impulsivo, não orava. Pedro, ele queria estar à frente, numa forma negativa. Mas o Senhor, ele mudou Pedro. A partir do momento que Pedro permitiu isso também. E aí a gente vai ler todo o resto da Bíblia, a partir de Atos, e vai ver que ele de fato se torna um líder da igreja. A tal ponto que a igreja católica, erroneamente, assume ele como o primeiro papa. A ideia não era essa, mas para você ver a dimensão que Pedro tomou na igreja. Pedro se tornou um mártir, de fato, como Jesus tinha falado, e morre crucificado, de cabeça para baixo, diz a história. Se tornou obediente, ensinável, humilde, compassivo. Então, se você é uma pessoa muito irada, será que você não tem que deixar Deus trabalhar isso na sua vida? E aí você vai ler 1 e 2 Pedro e vai ver Pedro exortando a santidade, vai ver Pedro exortando ao amor, e vai ver Pedro exortando a prática da fé. A gente não vê Pedro falando mais em pegar a espada. A gente não vê Pedro falando mais em cortar a orelha de ninguém. A gente não vê Pedro falando sobre a esperança de um reino terrestre, esperança de um homem. Mas Pedro fala agora da esperança eterna em Cristo Jesus. Se essa ainda não é sua esperança, venha até aqui à frente. Se você está fraco na fé, ore. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que pode mudar quem a gente é. O Senhor é aquele que pode nos convencer do nosso pecado. O Senhor é aquele que pode nos convencer, ó Pai, da nossa raiva, do nosso orgulho, da nossa violência, impaciência. O Senhor é aquele que pode nos convencer de todo o mal que há em nós. O Senhor é o único que pode nos convencer, Senhor. E eu oro para que Teu Espírito Santo possa estar incomodando a cada um aqui, trazendo à tona aquilo que não Te agrada, Pai. Trazendo à tona tudo aquilo que vai de encontro à Tua vontade, trazendo à tona tudo aquilo que é pecado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Se há alguma ingerência do inimigo, caia por terra, em nome de Jesus. Se há alguém aqui fraco na fé, precisando se fortalecer, que essa pessoa procure ajuda, Deus. Que essa pessoa possa encontrar em alguém um suporte, possa encontrar um irmão de fé, uma irmã de fé, que ora junto, que chora junto, que compartilha. Que o Senhor possa estar fazendo Tua obra, Pai, no meio do Teu povo. Incomoda, Senhor, para que a gente não permaneça o mesmo. Incomoda, Senhor, para que a gente cada dia mais tenha um compromisso contigo. Para que a gente possa, de fato, assumir o papel que o Senhor quer que a gente assuma. Mas para que Pedro chegasse a esse ponto, foi necessário com que ele tivesse uma caminhada e foi necessário que ele permitisse isso e se arrependesse. Nos ajuda, Senhor, a ser humilde. Que Teu Espírito Santo possa trabalhar isso em nós. Humildade para reconhecer nossos erros, nossa fraqueza, e entendendo que sem o Senhor a gente não é nada. Humildade para entender que precisamos do outro, que precisamos da igreja, Pai, que não podemos ser igreja, ser crente longe da igreja.
Em nome de Jesus, Senhor. Renova a nossa fé, nos fortalece, nos livra, Pai, das armadilhas do inimigo. Que a gente possa estar atento a isso, Senhor, entendendo que há uma batalha espiritual constante, onde a gente precisa estar pegando nossas armas espirituais, nos munindo com as armas espirituais, Senhor, para que a gente não lute com as armas erradas e contra o inimigo errado. Em nome de Jesus, que a gente possa sair daqui entendendo que nada é mais importante do que nosso relacionamento contigo. Que não é escola, que não é trabalho, que não é dinheiro, não é profissão, nada, Pai. Que não é nem sequer servir na tua igreja. Porque isso qualquer um pode fazer. Mas que a coisa mais importante que tem é a gente se arrepender e nos colocarmos diante do Senhor. Reconhecendo que somente o Senhor é Deus, Pai. Reconhecendo que somente o Senhor é Salvador. Em nome de Jesus, Pai, faz a tua obra, edifica a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.